Cara, você realmente acredita que a prática leva à perfeição? Bom, quando o assunto é aprender inglês, muita gente leva essa frase ao pé da letra e passa horas e horas tentando zerar o Duolingo, fica repetindo frases aleatórias em voz alta, ou ficam até falando sozinho na frente do espelho, achando que vão ter algum tipo de progresso. E, cara, a verdade é que a prática perfeita leva à perfeição. Agora, a prática errada pode cimentar os seus erros, criando vícios muito difíceis de mudar depois. Na aula de hoje, você vai aprender a praticar o seu inglês da forma correta, seguindo um ciclo que faz sentido para o seu cérebro, para que toda prática que você venha a ter com o inglês tenha progresso e você pare de perder tempo com atividades que não te ajudam. Então, sem mais delongas, bora lá para mais uma super aula. Bom, se você já me conhece ou conhece o meu treinamento, você já deve ter se deparado com essa imagem ou alguma variação dela, onde tem um ciclo de eventos que você encontra em várias áreas de aprendizado, que são practice, prática, feedback, que no Brasil a gente fala feedback, tá? Não pega no meu pé. Se for falar em inglês eu falo feedback, mas como eu tô falando português, fica feedback. E learn, aprender. Para quem já tá dentro desse ciclo, não tem bem um começo, meio e fim, porque o fim de um ciclo é o começo de um outro e o ciclo continua. Então, por exemplo, se você aprende uma coisa nova e você pratica aquilo e recebe um feedback, ao receber um feedback você aprende algo novo. Você descobre onde tem espaço para melhorar e daí você faz os ajustes necessários e bota em prática e o ciclo continua. Esse é um padrão de aprendizado muito natural, inclusive você pode ouvir outras pessoas falando a mesma coisa. Eu coloquei aqui do lado algumas outras palavras que a gente poderia colocar no lugar dessas três, para a gente entender um pouquinho melhor o conceito. Vamos lá, praticar pode ser também treinar, exercitar, reconhecer padrões, aprender no sentido de adquirir, tá? Não é um aprender no sentido de estudar, aprender regras gramaticais. É adquirir o idioma através de contato e imersão. Pode se chamar também de absorver, é descobrir, né? Um processo de descoberta. Passar a conhecer padrões. Então, quando você aprende, você descobre que aquele padrão existe. Numa aula, por exemplo, eu falo, olha, em inglês se fala assim. Aí você descobre que existe aquele padrão, né? Você passa a conhecer ele. Aí quando você pratica, você reconhece esse padrão. Tá vendo a diferença entre passar a conhecer e reconhecer? Quando você reconhece, você está praticando. A prática não é necessariamente uma atividade ativa. Você pode simplesmente ver mais uma vez algo que você já aprendeu, que você pode considerar que está praticando. Daqui a pouco eu vou te falar exatamente como fazer isso. E por último aqui o feedback. Eu poderia colocar também input. Input é um feedback, é um guia, é uma instrução, é um comentário, é um retorno, né? Porque às vezes você comete algum erro, você recebe um retorno, né? Um comentário de alguém, tipo, olha, você errou aí. Mas pera aí, Gabriel, então você tá dizendo que eu preciso de um feedback de alguém? Eu preciso de uma segunda pessoa para aprender inglês? Não necessariamente. Eu vou te mostrar daqui a pouco e você vai ficar bem surpreso o que realmente é um feedback, para você detectar qual atividade que tá te dando retorno ou não. Validação de vocabulário, uma coisa extremamente importante e que ninguém fala sobre. Quando você pratica o seu inglês da forma certa e recebe o feedback apropriado, como a gente vai falar daqui a pouco, o seu cérebro valida aquele vocabulário. É como se quando você aprendesse alguma palavra, o seu cérebro não levasse tanto a sério aquilo. Só que quando você vê aquilo em uso, ou quando você usa aquilo e vê que teve um certo efeito, o seu cérebro valida aquele vocabulário. Ele tem mais credibilidade pro seu cérebro, ele sabe que pode confiar em usar aquele vocabulário porque ele funciona, ele já viu sendo usado ou já usou e funcionou. Muita gente pode chamar isso de ativação de vocabulário ao invés de validação. O feedback é uma parte essencial desse ciclo, e que quando você acredita que somente a prática leva ao aprendizado, ou seja, você aprende e pratica, ou só pratica, achando que apenas praticar vai levar à perfeição, você desconsidera o feedback. Aí eu te faço uma pergunta, e se você tiver aprendido errado? E se você tiver praticado errado? Se você elimina o feedback, você tem um sério risco de ter aprendido errado e estar praticando errado e nunca ficar sabendo que aquilo é errado e nunca descobrir aonde tem espaço para melhoria. Agora, ao praticar o seu inglês da forma correta e receber feedback, você descobre o que ainda precisa de ajuste, apesar de já ter aprendido e praticado, e tem coisa que você acaba descobrindo que você nem aprendeu de verdade. Só na hora do feedback que você percebe que não aprendeu de verdade. Então, fazendo uma alteração na frase, practice plus feedback makes perfect. Então a prática mais o feedback leva à perfeição. Vamos então falar sobre feedback, ou como chamamos no Brasil, feedback. Pensa comigo, uma criança só aprende a andar
Porque cada vez que ela coloca o pé no chão, o sistema nervoso dela manda um retorno pro cérebro. Ou seja, dá um feedback, um retorno a cada tentativa. E a criança vai fazendo ajustes até se equilibrar. Quando você estica o braço para alcançar alguma coisa, como será que você consegue medir no olho a distância que você precisa esticar seu braço, a força que você precisa para segurar alguma coisa? Porque desde criança você toca as coisas e o seu sistema nervoso dá um feedback pro seu cérebro. Ele vai ajustando, vai refinando, você vai ficando cada vez melhor nisso. Um artista, quando tá desenhando, fica o tempo todo olhando de longe assim para ver como que tá ficando. Você precisa fazer pequenos ajustes. Ou seja, ele precisa de feedback, precisa saber como que tá ficando para ver aonde ajustar. Quando você dirige é a mesma coisa. Você vira o volante e sente na hora se foi de mais ou foi de menos e vai fazendo ajustes. Ou seja, você tem um retorno imediato, um feedback, que é o que permite você ajustar. Quando você digita alguma coisa, você descobre que errou só quando aparece na tela, né? Errado. Ou seja, aparecer na tela é um feedback. Então você sabe aonde ajustar. Você apaga a palavra ou faz os ajustes que forem necessários. E você sabe quais ajustes graças ao feedback. Imagina que você vai dar um tiro no alvo e você dá um primeiro tiro e acerta aqui no 9. Apenas enxergar que o seu tiro foi parar no 9, você já tem um feedback que você precisa ajustar um pouquinho pra cima pra acertar no 10. Um piloto de avião, você acha que o cara só decola o avião em piloto automático até chegar no destino? Não, sempre tem turbulência, sempre tem pequenos ajustes pra continuar na rota. E como que ele sabe como fazer os ajustes? Porque ele tem todo o feedback, tem um sistema ali mostrando pra ele pra onde que ele tá indo. Ele tem um retorno, tem um feedback. E um último exemplo, o Cristiano Ronaldo passava horas sozinho no estádio treinando bater faltas. Daí perguntaram pra ele: "Pô, Cristiano, você não precisa de alguém lá pra te ajudar, né? Tipo, te dar um feedback, falar se você tá indo bem ou não?" Aí ele falou: "Pô, não preciso. Se a bola vai parar onde eu quero, é um feedback positivo. Eu sei que eu acertei. Se a bola bater na trave e eu for pra algum lugar que eu não queria, eu já tive meu feedback também. Eu já sei que eu preciso ajustar. Eu ajusto a força, a velocidade, a angulação." Ou seja, sozinho ele já tinha o feedback que ele precisava. O feedback ou feedback está presente em tudo que envolve aprendizado e desenvolvimento. Sendo assim, a gente pode fazer mais uma alteração naquela frase. Ao invés de dizer que a prática leva à perfeição, a gente pode falar que o feedback que vem da prática que leva à perfeição. Ou melhor, fazer pequenos ajustes baseados no feedback que vem da prática, isso sim leva à perfeição. Porque imagina só, se qualquer um desses exemplos, a pessoa só fecha o olho, não tá nem aí se tá dando errado e continua praticando. O que vai acontecer? Imagina só, o Cristiano Ronaldo só vai lá e chuta a bola. Exatamente da mesma forma. Errando ou acertando, ele vai só chutar. Igualzinho. Não vai mudar nada, não vai fazer nenhum ajuste. O que acontece? Você cimenta os seus erros. Porque você tá praticando errado. E como que eu sei que eu tô praticando errado? Através do feedback. Se você ignora o feedback, você nem fica sabendo que tá fazendo errado. Você acha que tá certo e continua praticando. Existe um conceito muito importante que é de memória muscular. E eu preciso que você entenda isso de duas formas. Primeiramente, da forma literal. Músculos possuem memória, literalmente. Então, tudo que você faz bem fisicamente, sei lá, você consegue andar bem, não fica caindo no chão à toa, você consegue segurar um copo na sua mão sem derrubar. Ou até múltiplas tarefas, né? Você consegue conversar com alguém enquanto anda. Ou você é bom de bola, você sabe exatamente como chutar na bola para ela parar lá na gaveta. Isso tudo é memória muscular. A nossa língua também é um músculo. Então, sim, o falante de qualquer idioma tá tão acostumado a emitir aqueles sons, a projetar os músculos da boca daquela forma, que grande parte da comunicação fica automatizada. Então, essa é a primeira forma que eu preciso que você enxergue esse conceito. E a segunda perspectiva que você precisa é o seu cérebro. Seu cérebro também é um músculo. Quando você aprende uma coisa errada e fica ouvindo aquilo errado, falando aquilo errado, você vai cimentando aquilo, tornando muito mais difícil de mudar depois. Então, você precisa praticar inglês da forma correta. E o que significa praticar inglês necessariamente? Bom, a gente pensa que praticar é falar, né? É conversar com alguém, isso é praticar inglês. Sendo que tem várias outras atividades que também podem ser consideradas prática. Olha só, assistir é praticar. Você não precisa ter uma atividade que você precisa literalmente pôr a mão na massa para considerar praticar. Grande parte da sua aquisição de idiomas é passiva, ou seja, você consome, a informação vem até você. Então, não subestime isso. Assista coisas em inglês. Ouvir também é praticar. Você precisa praticar ouvir em inglês. Os seus ouvidos precisam ser aguçados. Tem sons que nem existem em português. Você precisa aprender a ouvi-los. Ler também é praticar. Eu até coloquei um asterisco aqui, porque é um grande problema quando a gente vai ler em inglês e a gente não sabe o som das palavras, principalmente o iniciante. Você pega um livro, você pode até ler, só que você vai ler um texto que está em inglês
em português. Você vai ler do seu jeito, como se fosse português. Ou seja, você vai ler errado e vai praticar errado. Então, principalmente para quem tá começando, leia coisas em inglês com áudio. Enquanto você está acompanhando com os olhos ali o texto, você ouve alguém, ouve um áudio de alguém lendo aquilo. Daí você consome o texto e o áudio ao mesmo tempo. E é uma prática muito produtiva e que, inclusive, é um ótimo exercício, tá? Com vários benefícios, que não vou nem começar a falar a lista aqui nessa aula. Escrever também é praticar, é botar o inglês para fora, só que no papel. Ou digitando também, né? Imitar, fazer aquele exercício de shadowing, por exemplo. Você vai imitar, isso é praticar. E aproveitando que a gente falou sobre memória muscular, é um ótimo exercício para você desenvolver a sua memória muscular. Eu sei que eu já falei isso em várias aulas, mas você precisa ter isso bem fixo na mente. Quando você fala português, por exemplo, você não pensa sobre o português. Você não pensa sobre como falar. Você pensa na mensagem do que você quer falar. Como falar, o seu sotaque, a sua escolha de palavras, tudo isso já é pré-definido. Primeiramente por todo o input que você já teve e também pela memória muscular. Aí, aproveitando, se você ainda não assistiu a aula que eu falei sobre input, não deixe de assistir essa aula, porque tem coisa que só vai fazer sentido em complemento com essa aula. Inclusive, o tipo de conteúdo que você vai assistir, ouvir, nessa aula eu te explico quais são os melhores exercícios e como escolher o conteúdo para você consumir, beleza? Conversar também é praticar, né? Esse é um pouquinho mais óbvio, é a primeira coisa que vem à nossa cabeça. Falar, botar para fora o inglês, não necessariamente com alguém, também é praticar. Traduzir também é praticar. Eu sei que muita gente é contra a tradução e tudo mais, só que é uma habilidade importante, principalmente para quem mora no Brasil. Pensa só, você não vai ser simplesmente um falante de inglês. Você é um falante de português brasileiro e de inglês. Muitas vezes, a sua habilidade de traduzir, de converter uma coisa de um idioma para outro, vai te ajudar ou te salvar muito. Mas, Gabriel, como que eu vou ter feedback ao executar essas atividades? É o que eu vou te falar agora. Ao assistir alguma coisa em inglês, se você entende, é um feedback positivo. Se você não entende, você descobre que ali tem espaço para melhorar. Ali tem uma coisa que você precisa passar a entender. Agora, e se eu assistir coisas que eu já entendo, eu entendi tudo? Você também tá tendo um feedback que você precisa muito, que é a validação, que eu comentei ali atrás. Você precisa validar o vocabulário que você já sabe. Porque o nosso cérebro se comporta assim, ó. Nós temos muitas palavras na nossa cabeça. Tem um vocabulário enorme. Só que apenas uma fração disso que vem na ponta da língua para você falar, ou é apenas uma fração disso que você entende na hora que você ouve, sem ter que pensar, sem ter que traduzir. Então você precisa validar o máximo de palavras. Eu sempre ouço o mesmo comentário dos alunos. Eles querem falar alguma palavra e me perguntam: Gabriel, como é que fala tal palavra? Aí eu respondo, e assim que eu respondo, ele fala: nossa, mas eu já sabia essa palavra, por que eu não lembrei? Foi só você falar que eu reconheci ela, mas por que eu mesmo não achei ela no meu baú aqui? Então é por isso que você precisa validar o máximo de palavras para que elas subam para o seu Surface Lexicon, para ter essa palavra, digamos, em alta, à tona na sua cabeça, para você conseguir usar, tanto para entender quanto para falar depois. Quando você ouve coisas em inglês, mesma coisa, entendeu? Feedback positivo, tá validando o que você já sabe, que é algo muito importante também. Não tenha medo de repetição, tá? Tipo, nossa, que vocabulário repetitivo. Não, você precisa, tá bom? E se você não entende, você descobre que ali tem espaço para melhorar. Um dos maiores problemas para quem tá aprendendo uma língua é não saber o que não sabe. É engraçado isso, né? A gente não sabe o que não sabe. Eu mesmo, direto, me dou conta que tem palavra que eu não sabia. Daí eu penso, nossa, quanto tempo falando inglês, estudando inglês, e eu nunca precisei falar essa palavra? Sim, isso é possível. E ao ter esse feedback, você descobre o que não sabe. Descobre o que precisa aprender. E é exatamente o que acontece nas aulas com série que eu faço aqui no canal. Primeiro, você assiste um trecho do vídeo e acompanha com o texto. Ao fazer isso, você já tem o primeiro feedback. Tipo, isso eu sei, isso eu não sei. Isso eu entendi, isso eu não entendi. Ou seja, você descobre o que não sabe e você vai colocar mais atenção ali. Daí, quando eu traduzo e dou todos aqueles insights, você aprende algo novo e já tem a oportunidade de praticar. Ou seja, ouvir aquilo e ver aquilo sendo usado. Lembrando que ouvir também é praticar. Daí você fecha o ciclo. Primeiro você ouviu, ou seja, você praticou. Ouvir também é praticar. E ao ouvir, você teve um feedback já. Você já soube o que é novo para você e o que já é familiar. Você validou o que você já conhece e você descobriu aonde você precisa melhorar. Ou seja, o que você não conhece, o que você precisa aprender. E logo em seguida você aprende e você reassiste aquela cena para você praticar, ou seja, ouvir aquilo que você aprendeu em prática.
e o ciclo continua. E como que você pode ter feedback na leitura? Bom, mesma coisa que quando você assiste. Se você entende, feedback positivo. Não entendeu? Negativo. E a segunda coisa é o efeito monitor, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas já te adiantando, nós costumamos nos monitorar ao falar. Então, se você está lendo em voz alta, por exemplo, você está se monitorando. Então, quando você acaba de falar alguma coisa, você percebe, opa, tá errado, deixa eu ajustar. Ou seja, você está tendo feedback, só que feedback de você mesmo, o que muitas vezes não é uma coisa ideal. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso aqui, tá? Pode ser também outra pessoa, né? Você pode estar lendo em voz alta e outra pessoa te dá um feedback, falando, olha, desse jeito que você leu, não dá para entender, ou não soa bem, o jeito certo de ler seria esse, e etc. Por isso que eu sempre recomendo, vai praticar o seu output, né? Vai colocar o inglês para fora, vai ler em voz alta, sempre tenha alguém para te dar o feedback. Se não tiver, pratica a leitura com áudio, como eu comentei agora há pouco. Ouça alguém lendo enquanto você acompanha apenas com os olhos. E se você cansar desse tipo de exercício, experimenta fazer um shadowing com o áudio e lendo ao mesmo tempo também. Escrever, pode até escrever no papel, mas você pode jogar num corretor de texto. Pode ser o ChatGPT, tem o Grammarly, por exemplo, você descobre que escreveu errado, trocou uma letra, conjugou errado, né? Você tem um feedback com essas ferramentas. Okay? Imitar, ou seja, fazer shadowing, você tem o seu próprio monitor, né? Você pode se monitorar, você pode usar os seus critérios para julgar se você está falando bem ou não, ou também outra pessoa, que seria o ideal aqui nesse caso. Já numa conversa, você tem um feedback instantâneo, porque quando a pessoa não te entende, você já vê na cara da pessoa, opa, ela tá boiando, ou ela responde uma coisa muito nada a ver, ou ela até te fala, né, cara, não entendi, você pode repetir? Aí você fala de um outro jeito, então você tem um feedback instantâneo. Mesma coisa quando a pessoa fala, se ela fala, você não entendeu, opa, feedback tá ali já. Tá? Então, conversar não é só output. Conversar não é só botar o inglês para fora. Conversar também é input. Também tem feedback. Sem contar que na conversa você tem interação humana, né? Olho no olho, linguagem corporal, tom de voz. Interação realmente, né? A pessoa responde a sua pergunta, o seu comentário. É a experiência mais elevada para quem tá aprendendo uma língua. Falar, como eu comentei lá no começo do vídeo, tem gente que fica só falando na frente do espelho, né? Então você tem o seu próprio monitor, você que tá julgando se você tá falando bem ou não. Você pode estar errado, pode estar praticando errado ou não. Aí você usa o feeling, né? Você tem um feeling, uma intuição, um sentimento de que tá soando bem ou não. Ou, que seria melhor, ter uma outra pessoa, idealmente um falante nativo do idioma, para te falar, cara, isso não soou natural. Se você falar isso com alguém, ninguém vai te entender, tá? Ou não precisa ser um nativo, pode ser uma pessoa que tem bastante experiência com o idioma também. Traduzir, aquela habilidade que eu comentei que é muito importante, muita gente subestima. Você pode fazer o exercício de tradução bidirecional. E tem uma aula aqui no canal que eu falei só sobre isso, como você fazer esse exercício, que é ótimo. Que é basicamente você traduzir, por exemplo, um texto de português para o inglês, do seu jeito, e depois você compara o que um tradutor automático faria, vê as diferenças, lacunas, depois você traduz de volta para o português e faz meio que uma prova real para ver se está fazendo sentido o que você está traduzindo, tá? É um ótimo exercício. Ou também você pode ter uma outra pessoa para te dar um feedback, beleza? Agora vamos então falar sobre aquele monitor que eu comentei. The Monitor Hypothesis é o nome dessa hipótese. Só que quando uma hipótese é provada várias vezes, ela deixa de ser uma hipótese, né? Essa hipótese propõe que regras linguísticas aprendidas, quando se fala learn, geralmente está falando sobre estudo, sabe? No livro, no papel, a gramática, age como um monitor interno para corrigir o output do sistema de linguagem adquirido. Olha só, adquirir significa aprender o inglês por imersão, tendo contato com o idioma, que é o que eu sempre sugiro. Já Learn Language Rules, que seria aprender as regras, é estudar a gramática, estudar a estrutura. Então pensa só, o estudo do inglês funciona para monitorar e corrigir o seu output, a sua fala. Isso se encaixa perfeitamente com o que a gente falou na última aula. Lembra que eu comentei que primeiro vem a fluência, depois vem a precisão? Ou seja, você vai ser fluente em inglês e ainda vai cometer erros. E para mitigar os erros, você vai estudar a gramática. A gramática vai ajudar você a ser mais preciso, falar mais bonito. Isso significa que se você inverte a ordem, ou seja, você não é fluente e você estuda muita gramática, você quer só falar um inglês preciso, nunca quer cometer erros,
Você tem aquele tipo de pensamento, né? Tipo, ah, cara, se não for pra falar certo, eu não vou nem falar. O que vai acontecer se você estudar muita gramática sem ser fluente ainda? Acontece justamente isso daqui. Você quer ter um monitor na sua cabeça. Você quer se monitorar para falar corretamente. Mas você não quer isso demais. Quando você estuda mais o inglês do que tem contato com o idioma em si, é como se você estivesse instalando um super monitor na sua cabeça. Daí, quando você vai falar inglês, você perde tempo se monitorando. Porque pensa só, eu vou falar com você, eu preciso primeiro escanear a frase que eu vou falar para ver se ela tá certa. E depois que eu falo, eu presto atenção no que eu tô falando, com muito cuidado, com o meu sotaque, minha pronúncia, para ver se tá certo, para depois falar uma próxima coisa, ou para depois ouvir o que a pessoa tem a dizer. Ou seja, isso trava muito, você não é fluido, não é fluente quando isso acontece. Então nós precisamos de um monitor, mas não precisamos de um monitor obcecado pela precisão, entendeu? Quando você fala alguma coisa, quando você lê algo em voz alta, é normal você se perguntar, tipo, nossa, será que é assim que se lê mesmo? Será que é assim que se fala mesmo? É normal, mas não o tempo todo. Não a cada conjugação ou a cada pronúncia, aquela insegurança, tipo, cara, será que é assim mesmo que se fala? Opa, eu acho que eu falei errado, deixa eu repetir a palavra do jeito certo agora. Você fica super inseguro. O que a gente precisa para corrigir isso? Primeiro, estuda menos gramática, tenha mais contato com o inglês. Segunda coisa, validação de vocabulário. Porque se o vocabulário é validado, você tem segurança. Você fala aquilo sem medo, né? Porque você já viu aquilo sendo usado, vê que funciona, ou seja, tá validado. Outra consideração muito importante, você só consegue julgar o que tá ao seu nível ou abaixo do seu nível. Então, se você tá começando a aprender inglês, por exemplo, você não tem como julgar se o que você tá falando tá certo ou não. E é por isso, eu até coloquei aqui embaixo, é por isso que você é mais facilmente enganado quando você é iniciante, né? Por exemplo, eu não sei nenhuma palavra de japonês, mas se chegar alguém perto de mim com cara de japonês e fingir que tá falando japonês, eu vou acreditar. Por quê? Eu sou iniciante, então eu sou mais facilmente enganado, certo? Então, para você que tá aprendendo, você não consegue julgar bem o que você tá aprendendo, se tá certo ou não, que e como você tá praticando, se tá certo ou não, entende? Então você pode perceber que quando se trata de input, é mais fácil você ter o seu próprio feedback, porque você consegue fazer isso muito bem sozinho. Mas quando se trata de output, né, ler em voz alta, falar, conversar, treinar a pronúncia, você obrigatoriamente precisa terceirizar o seu feedback. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Para você sair de um nível básico para chegar no nível conversacional no inglês, você pode fazer isso sozinho. Mas quando você começa a falar, você precisa de alguém para te dar um feedback. Porque só quem tá do outro lado que consegue confirmar para você se tá te entendendo ou não. E acredite, a gente se engana muito. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por algo do tipo em português mesmo. Sabe quando você pensa em alguma coisa, em explicar alguma coisa, aí você vai explicar em voz alta, parece que ninguém entende. Tipo, só você entendeu? E se você tá precisando de alguém para te dar feedback, eu posso te ajudar. Tem um link aqui embaixo na descrição onde você pode agendar uma aula comigo para eu te dar um feedback, te dar um norte sobre o que fazer para melhorar o seu inglês. Beleza? Pela minha experiência, posso afirmar pra você que a minha maior habilidade é botar defeito no inglês dos outros. Não no sentido ruim, é claro, mas pra ajudar, né? Pra mostrar aonde melhorar. Professor de inglês já há tantos anos, né? A gente fica acostumado a achar defeito na fala dos outros. E um insight que pode resumir quase tudo que a gente falou nessa aula é a seguinte frase: a aquisição de idiomas é, na sua maior parte, subconsciente. Olha só, o feedback é passivo. Ele vem até você, seja de uma pessoa ou do conteúdo que você está consumindo. O aprendizado também, ele chega até você. Apesar da gente usar palavras como descoberta, até as sacadas que você tem são passivas. Elas chegam até você. E até a prática, a maioria do que você pode fazer na prática é passivo. É ouvir, é assistir, é ler, é input. E só na hora de falar, de botar pra fora, que nós temos a parte ativa. Então isso muda completamente o nosso conceito de prática. E eu posso afirmar com toda certeza, os alunos que mais progridem são aqueles que praticam o inglês. Ou seja, tem contato com o idioma. É aí que desencadeia tudo. É a partir do contato com o inglês que você consegue ter feedback e aprender. E agora, para complementar o que você aprendeu, assista essa outra aula aqui sobre input. Porque input é feedback e feedback é input. E aproveitando, já vou fazer a chamada. Escreva presente aqui nos comentários, me avisa que você chegou até o final. E lembrando, se você quiser aprender mais comigo, tem os links aqui embaixo na descrição. Muito obrigado mais uma vez por chegar até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.